Bom dia, gente. Quarta-feira, mais um dia na presença do Senhor, começando o nosso dia com o Senhor. Que privilégio para nós ter a oportunidade de aprender, de mergulhar na palavra dele, de falar com ele, de saber que ele caminha com a gente o tempo todo, de que nós não estamos sozinhos, é um privilégio. E quero começar esse momento, nessa quarta, nós vamos estudar o Salmo 75, já estamos aí exatamente na metade do livro de Salmos. Quanta coisa a gente já aprendeu e quanta coisa nós ainda vamos aprender. Está sendo uma experiência ótima para mim, espero que vocês também estejam gostando, estejam sendo abençoados com essas palavras. Bom dia, minha linda, que entrou aqui agora. Deus abençoe a sua quarta-feira, que seu dia seja cheio da presença do Senhor, cheio de oportunidades de ouvir a voz dele, começando agora pela sua manhã, tá bom? Vamos orar, clamando para que o Espírito Santo traga para a gente a revelação, o conhecimento da palavra dele. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, obrigada por essa oportunidade maravilhosa de estar contigo, obrigada, Espírito Santo, pela tua voz que nunca se cala, por você sempre falar conosco, nós te agradecemos, papai, obrigada por desmistificar a tua palavra, por nos fazer entender coisas que às vezes pareciam ser tão complexas. Obrigada porque o Senhor é aquele que traz à luz a nossa compreensão, aquele que muda a nossa maneira de pensar, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por esse dia que começa. Nós entregamos ele nas tuas mãos e clamamos, Espírito Santo, sopra sobre nós, o teu fôlego sopra sobre nós, que sejamos em todo o tempo guiados pela tua voz, no nome de Jesus. Amém. 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 Esse salmo, bom dia, Rosângela. Ele é um salmo que vai falar sobre Deus, o nosso juiz, né? E engraçado que ultimamente Deus tem falado no meu coração, ao meu coração, com algumas histórias que eu lia, que eu via, que eu assistia na minha infância, né? E eu estava aqui pensando em casos, né, de justiça e injustiça para ilustrar para vocês. E a história que me veio na cabeça foi a história da Cinderela. Não sei se vocês vão se lembrar, mas se eu não me engano, eu acho que é a Cinderela. Vocês me corrijam se eu estiver errado. A Cinderela era aquela, né, que tinha aquelas irmãs malvadas e ela estava sempre ali fazendo a limpeza da casa, as coisas da casa, e ela era injustiçada na vida que ela tinha, né? Até que o príncipe chega e muda a história dela. O príncipe vem para resgatar essa princesa, né? E eu fiquei pensando que quando a gente passa por situações de injustiça, o nosso ímpeto, a nossa vontade é tentar fazer as coisas do nosso próprio jeito, né? É tentar fazer justiça com as próprias mãos. Mas no caso da Cinderela, e a gente aprende com ela, a gente tem que esperar de fato o resgate do nosso rei, né? O resgate do nosso príncipe, o resgate do nosso noivo, porque o nosso noivo é aquele que virá para cumprir a justiça novamente na nossa vida, né? Então talvez em algum momento a gente tenha a impressão de que a justiça não vai ser feita, mas o Senhor, ele faz, ele não tarda, ele não falha, ele vem na hora certa e com certeza nesse caminho até ele vir, alguma coisa de bom nós aprendemos, né? Algo de bom a gente leva pra gente. E esse capítulo, na verdade, ele vai ser uma resposta ao capítulo 74, que o Zé ministrou ontem para vocês. Então ele vai trazer uma resposta ao Salmo 74 e vai falar sobre o retorno de Cristo, né? Esse retorno de Cristo que estabelece o reino. Quando o Senhor vier, aí sim o reino do Senhor será estabelecido, né? Não haverá nada que poderá se levantar contra o reino do nosso Pai. A gente vai ver aqui nessa palavra toda fazendo uma introdução, tá? Para vocês entenderem o contexto. Deus se levantando como juiz, né? Então, em um mundo dos tempos de hoje, onde as pessoas... Bom dia, Juliana. Deus abençoe a sua vida, Ju. Onde as pessoas têm tanta necessidade de aprovação social, as pessoas têm necessidade de serem aprovadas, de serem validadas. E para fazer isso, por muitas vezes, as pessoas passam por cima umas das outras, né? E esquecem completamente mandamentos bíblicos que o Senhor nos deu.
nesse universo, dentro desse contexto, onde as pessoas querem mostrar toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento de maneira arrogante, é dentro desse contexto que Deus se apresenta e vem com o cálice da ira de Deus, né? O Senhor mostra a sua ira para situações como essa, para pessoas que se levantam dessa maneira. E isso só abre os nossos olhos da importância da gente manter o nosso coração num lugar de humildade, da gente guardar o nosso coração e, antes de tudo, saber receber a repreensão de Deus. Porque existem pessoas que se acham e se consideram irrepreensíveis. E esse sentimento, saudades também, minha linda, de ser irrepreensível, nos leva para um lugar de arrogância tamanha que não é o nosso lugar. A gente sabe e a gente entende que nós somos pecadores e por muitas vezes nós vamos errar e por muitas vezes Deus vai insistir na gente. Mas quando a gente se coloca num lugar de ser irrepreensível, como se não adianta você falar nada, Senhor, porque eu sei, eu tô certa, eu não abro mão disso, eu tô aqui correta na minha versão. Quando a gente fica nesse lugar, bom dia, Lucas, a gente com certeza tá ao passo da queda, né? E por isso o Senhor nos repreende nessa palavra. Ele vai falar que essas pessoas tomarão do cálice da ira de Deus. As pessoas que não têm esse coração, coração aberto à correção. Então já guarda essa no seu coração. Nós precisamos ter o coração aberto à correção de Deus. Nós não somos seres irrepreensíveis. Nós precisamos sim da correção de Deus em todo o tempo. E que você possa abrir o seu coração e ir para esse lugar de humildade. Então o capítulo inteiro ele vai falar sobre Deus o juiz, sobre Deus aquele que traz a correção e sobre a consequência das pessoas que não sabem receber a correção de Deus. É pequeno, tá, o capítulo, mas a gente vai lendo aqui e comentando, tá bom? Começa assim o versículo 1. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Tudo que foi feito no mundo, tudo que foi construído no mundo pelas mãos poderosas de Deus, declaram a glória de Deus, né? E o salmista, Asaf, começa esse capítulo antes de entrar na questão que ele realmente quer, ele faz uma introdução, né? E eu acho que as nossas orações, a gente acaba tendo orações introdutórias, a gente ora introduzindo, né? Falando, agradecendo ao Senhor, como a sequência da oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, na verdade, é uma sequência da ordem, como as coisas devem estar nas nossas orações, né? Então nós começamos clamando Pai Nosso que estais nos céus e por aí vai. Então depois, se você puder, vale até a pena fazer um estudo sobre isso. Pegar a oração do Pai Nosso e ver uma sequência, né? Uma sequência, o Senhor Jesus nos ensina uma sequência de oração correta, né? Não existe, é claro, você é livre para fazer essa oração do seu jeito, mas a gente aprende essa sequência. Então o salmista começa glorificando a Deus e dizendo que toda a terra glorifica ao Senhor, né? Tudo que a gente olha está engrandecendo o nome do Senhor. E na sequência, no versículo 2, ele já vai falar. Na verdade, o salmista está colocando essa oração na boca de Deus, né? Então é como se Deus estivesse falando. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei eternamente, julgarei retamente, né? Então Deus está falando. Eu sei que possivelmente, bom dia, Yuri, acordou cedo hoje, hein? Deus abençoe. Eu sei que possivelmente vocês viverão injustiças nessa terra, mas não se atenham e não se apeguem a esse reino, porque pode parecer que vocês estão vivendo injustiças, né? Que vocês não ganharam, mas esse não é o fim da história. E eu acho que a gente só nutre esse sentimento de derrota dentro da gente quando a gente está vivendo, olhando muito para esse mundo. Quando os nossos olhos passam para a realidade do que está por vir, do dia do julgamento final, né? Quando a gente vai para essa outra realidade, aí a gente percebe que não, de fato, Deus é justo. E um dia ele virá e cumprirá a sua justiça, estabelecerá a sua justiça aqui nessa terra. Então, não perca de vista que essa terra é passageira, que a nossa morada celestial será um dia na glória com o Senhor. Lá é o nosso lugar definitivo de morar, né? Então não perca isso de vista. E Deus fala, vocês podem ter a impressão de que eu estou perdendo, mas um dia eu virei e vou julgar retamente, vou julgar com justiça, com retidão.
Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Então o Senhor está falando que pode tudo desmoronar, pode tudo desaparecer ao piscar de olhos, né? Mas aqueles que estão firmados no Senhor permanecerão, porque à medida que as coisas vão se desmoronando ao nosso redor, quando nós permanecemos no Senhor, quando as nossas colunas estão estabelecidas na rocha, que é o Senhor, nós não seremos abalados. Isso sempre nos faz pensar, que faz a gente olhar para as nossas situações e dificuldades e entender que nós não seremos destruídos, que nós não seremos abalados, porque nós estamos firmados no Senhor. E eu gostaria que você refletisse, onde de fato você está firmado? Onde os seus pés estão baseados? Você se desespera com facilidade quando você passa por um problema, por alguma questão? Você questiona a sua fé? Você negocia seus valores? Como você reage quando está tudo desmoronando ao seu redor? Porque se a sua reação é ruim, talvez você não esteja firmado na rocha que é o Senhor como você pensa estar firmado. E isso deveria fazer a gente refletir, né? Reflita sobre as suas reações diante das circunstâncias. Eu já falei aqui com vocês, mas eu acredito muito que o ser humano, ele é avaliado pelas reações deles, né? E não pelas ações. Nas ações a gente pensa antes de fazer algo. Mas quando você reage, você não tem tempo para pensar. E você faz aquilo que você realmente está pensando, aquilo que você realmente está sentindo. Então pense muito bem antes de você reagir a qualquer situação, né? E principalmente quando você passa por uma situação difícil na sua vida. Como você tem reagido? Você tem sido aquele que dá apoio, que dá suporte para as pessoas, que serve de exemplo, de inspiração? Ou você tem sido uma pessoa que precisa receber esse suporte, esse auxílio, essa ajuda? Firme os seus pés na rocha verdadeira que é o Senhor. A gente conhece palavras na Bíblia que falam sobre a casa estabelecida na areia e a casa estabelecida na rocha. Onde a sua casa está firmada? Pense nisso. E aí no versículo 4 ele vai falar assim: disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva e nem faleis com cerviz dura. Então aqui ele está dando um recado para aqueles que são arrogantes, para aquelas pessoas que se acham, né? E quem nunca conheceu uma pessoa assim, talvez em algum momento você pode ter sido assim. É muito fácil a gente olhar o ferrão no olho do outro e não analisar o ferrão no nosso próprio olho. Às vezes você pode ter sido, e a gente tem que estar num lugar de humildade e reconhecer os nossos erros. E aqui o salmista chama atenção para essas pessoas, né? As pessoas que são arrogantes, as pessoas que têm a cerviz dura, as pessoas que não sabem esse lugar de humildade. E existem muitas pessoas nos tempos de hoje, principalmente, que estão vivendo uma arrogância intelectual muito grande. Então começam a entrar em discussões filosóficas, discussões políticas, e essas pessoas, não estou julgando todas elas, tá? Mas muitas pessoas têm a tendência, quando as pessoas nutrem essa arrogância intelectual, elas têm a tendência de se exaltar contra Deus, né? E se achar mesmo que são pessoas superiores ao Criador. Bom dia, Gabi, Deus abençoe a sua quarta-feira. Até me perdi aqui, eu falei, ops, que dia é hoje? Quarta-feira. E quando a gente fica nesse lugar de arrogância, né, esse lugar de arrogância intelectual, de achar que a gente sabe todas as coisas, né, não vem discutir comigo que eu sei de todas as coisas, existe uma grande tendência da gente achar que a gente realmente é superior às pessoas e, consequentemente, a Deus. E é uma coisa que nós não somos e que a gente tem que ter sempre em mente, estar nesse lugar de humildade diante do Senhor. Bom dia, alô, senti sua falta. No versículo 6 ele vai falar, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Nenhum lugar vai poder te dar exaltação. Nenhuma pessoa vai poder te dar exaltação que só o Senhor pode dar, né? A verdadeira exaltação, aquele que pode te exaltar, te engrandecer de alguma maneira, é o Senhor. Então não espere isso de pessoas, não espere isso de lugares, não espere isso de situação alguma, porque o único que pode te exaltar verdadeiramente, nem de você, porque às vezes a gente não tem dos outros e a gente acaba se exaltando, contando os nossos louros, né, a todo mundo. Eu sou uma pessoa que falo muito, sou muito falante e eu já aprendi isso na escola e exercito isso, que às vezes quando você está contando um testemunho, contando algo, né, numa roda de amigos, numa conversa com as pessoas,
Pessoas que falam muito tendem a não deixar os outros falarem, os outros também contarem as suas bênçãos, né, as suas vitórias, as suas conquistas. E eu lembro que quando eu estava como aluna da escola, uma coisa que eu aprendi é que às vezes você tem que deixar o outro brilhar, né? O outro contar a história dele, o outro compartilhar. Não é só você falar de si o tempo todo. A gente tem que ouvir também as pessoas, né? E saber que talvez aquela é a hora dela falar. Então, seja uma pessoa que estimule as pessoas a falarem, estimule as pessoas a compartilharem, a contarem suas vitórias, suas conquistas, né? Não seja o centro o tempo todo. Saiba oferecer o lugar, né? Para que as pessoas estejam no centro também. Né? O Senhor se agrada disso. E aí no versículo 7 vai falar: mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Vai falar do padrão em que Deus cumpre a sua justiça, estabelece a sua justiça nessa terra. Então ele abate aquele que ele quer abater, ele exalta aquele que ele quer exaltar. Não cabe a nós decidir ou escolher ou pensar no que seria justo. Ah, mas isso não é justo, fulano foi abatido, o outro foi levantado. Ao Senhor cabe essa justiça e ele faz isso com quem ele quer, né? Então não pense que você vai conseguir se exaltar ou conquistar algo se não for pela permissão, pela mão permissiva de Deus sobre a sua vida, porque é ele que tem o controle de todas as coisas. E da mesma forma, não pense que é o Senhor que vem com justiça, que é você que vem com justiça fazendo um cair, né? É o Senhor que estabelece, é ele que diz o momento certo. E aí no versículo 8 a gente vai ver como a mão de Deus é uma mão que vem com a sua justiça de fato. A gente vai ver o que acontece com as pessoas que provam do cálice da ira de Deus. Existem algumas passagens na Bíblia que falam sobre o cálice da ira de Deus, né? Que é o que um dia vai acontecer. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Olha que forte! Existe na mão do Senhor um cálice, e esse cálice está borbulhando, como se Deus estivesse irado, à espera de um momento de falar: olha, toma, vocês vão beber do próprio veneno, vocês serão julgados de acordo com aquilo que vocês fizeram. Porque imagina, gente, o nosso Deus sendo tão bondoso, quando ele se depara com situações tão terríveis nessa terra, ele se ira, né? A gente vê, por exemplo, o caso de Sodoma e Gomorra, que Deus veio com a sua ira sobre aquela cidade, e ele viu: não há justo aqui nessa terra, não há justo aqui nessa terra a não ser sua família, Ló. E ele vem e cumpre a sua justiça naquele lugar. Então a gente fala de um Deus bondoso, e ele é muito bondoso, mas ele também é um Deus que estabelece a justiça dele, e que provaremos da bondade, e muitos provarão da justiça dele, né? Não é o nosso caso aqui, em nome de Jesus. Nós não provaremos dessa ira do Senhor, nós seremos julgados com a graça do Senhor, porque escolhemos viver para ele, escolhemos viver em obediência, e mesmo quando a gente erra, nós nos voltamos para o Senhor o tempo todo, porque reconhecemos o poder e a grandeza que ele tem. Mas muitos não, muitos vivem a vida como se o Senhor não existisse, como se não houvesse uma justiça divina, e ela existe. Não perca isso de vista nunca, né? Eu lembro que quando eu era criança, sempre fui cristã, mas eu tinha muito medo de Deus, né? Eu tinha muito medo. Eu falava: meu Deus do céu, eu não posso ir para o inferno de jeito nenhum. E ficava desesperada, achando que qualquer coisa que eu fizesse poderia me levar para o inferno. E eu não quero falar e compartilhar essas coisas com vocês para que vocês tenham medo de Deus, não é isso. A ideia não é vocês terem medo de Deus, né? A ideia é quando a gente compreende o Senhor, a identidade de Deus, a gente não fica num lugar de medo, mas sim um lugar de temor, né? Um lugar de reconhecer o quão poderoso ele é, né? E ter certeza e convicção da sua salvação. Tenha certeza e convicção da sua salvação. Não tenha dúvida disso, né? Que isso seja algo muito bem resolvido dentro do seu coração. E aí, no versículo 9, ele vai falar assim: mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Então ele levanta aqui uma série de questões, ele fala aqui em vários momentos sobre pessoas arrogantes, pessoas que se exaltam, e como Deus virá com a sua justiça. Ele fala sobre pessoas que se acham irrepreensíveis, e que você não seja uma pessoa assim, que você esteja aberta à correção de Deus, né? Não se exalte, saiba que você erra, e
tenha essa autoanálise coerente, né? Olhe para dentro de si e veja que de fato você que de fato você precisa melhorar nessa questão, nesse outro aspecto. A gente tem que ter essa visão crítica a nosso respeito, para a gente não achar que nós somos perfeitos, porque nós não somos. E aqui, depois de fazer toda essa explicação, Asaf fala: quanto a mim, Senhor, eu te louvarei. Mesmo que o teu louvor não esteja na boca dos outros, mesmo que os outros escolham viver nesse lugar de arrogância, eu escolho o Senhor, eu escolho estar nesse lugar de humildade, eu escolho cantar louvores ao Deus de Jacó. Então, que essa seja a sua oração também, né? Que você, apesar de, às vezes, conviver, a gente tá no mundo, então não tem como, você vai se misturar com as pessoas, né, com pessoas que são diferentes de você, com pessoas que vão falar mentira. Então você pode estar num lugar que você tá só com pessoas que falam mentira o tempo todo, ou então só num lugar de pessoas que fazem fofoca, ficam fofocando, falando mal das pessoas ao tempo todo. Você pode estar num lugar onde as pessoas são ruins, são egoístas, só pensam em si. Apesar de estar cercado de pessoas que são diferentes de você, porque a sua essência e o seu DNA é diferente, você precisa falar: Senhor, por mais que eles façam, por mais que eles andem, por mais que eles ajam dessa maneira, eu, todavia, Senhor, escolho te louvar. E quando a gente louva ao Senhor, quando a gente engrandece ao Senhor, é quase que como sequência dessa adoração, nós somos transformados. À medida em que nós adoramos ao Senhor, à medida em que nós engrandecemos a Ele, nós somos mudados. Nós somos transformados na nossa essência. Então, talvez a gente comece essa oração, talvez Asaf tenha começado essa oração com um coração um pouco, tumultuado, com um monte de sentimento, um monte de pensamento que não agradava ao Senhor. Mas, ao louvar ao Senhor, é inevitável. O louvor nos transforma, né? A gente fica parecido com a pessoa que a gente adora. A gente fica parecido com a pessoa de quem a gente fala muito, né? E que o Senhor Jesus seja a sua referência, para que você se torne cada vez mais parecida com Ele. E vai finalizar o versículo 10, que eu falei que era pequeno, o capítulo hoje. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Então aqui está na boca de Deus novamente. Ele fala: vou quebrantar as forças dos ímpios. Não tenha dúvida de que o Senhor virá com a justiça dele, vai estabelecer a justiça dele aqui nessa terra. E, em contrapartida, ao derrotar as forças dos ímpios, a força dos justos serão exaltadas. Glória a Deus por isso. Porque nós servimos a um Deus que é justo, a um Deus que é poderoso, e com esse poder do Senhor, a gente sabe que Ele vem com a justiça dele sobre justos e injustos, e todos provarão do cálice adequado no momento certo. Qual cálice você vai tomar? O cálice da ira de Deus ou o cálice da graça do Senhor? Da graça que superabunda, né? Da graça que tem graça para problemas, para dificuldades, para pecados, porque existe de antemão um reconhecimento dos nossos pecados, né? Então, o julgamento de Deus, ele tem o seu tempo determinado. Não pense que Deus atrasa, que Deus está demorando e que Deus, nossa, olha só, Ele não está vendo. Ele vê todas as coisas, né? Os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus. Então não existe nada que passe batido pelos olhos do Senhor, né? Então Ele contempla as situações e contempla até quando a gente acha que a gente está certo e de verdade a gente não está. Então se coloque num lugar de reconhecimento, de autoanálise e fale: Senhor, eu quero aqui tirar do meu coração, eu não quero te provar que eu estou certa. Me mostra se eu estou errada, o que eu preciso fazer para ser diferente. A gente tem que entrar nesse lugar. Eu tenho certeza que você vai ser surpreendida. Eu, algumas vezes, tinha convicção de que eu estava certa em alguma situação, em alguma discussão, em alguma conversa, e falava: Senhor, olha isso que está acontecendo. E o Espírito Santo, com toda a graça dele, com todo o amor dele, me deu um cálice da graça para provar, e com esse cálice eu pude perceber por tantas vezes que eu também estava errada, né? Que eu devia ter agido de uma outra maneira. E eu declaro esse discernimento espiritual. Sabe por que é importante? Porque enquanto a gente ficar num lugar de arrogância, de soberba, nós não teremos um coração ensinável e a gente nunca vai saber que a gente está errando. A gente nunca vai, porque a gente aprende com os nossos erros, não é verdade? Mas precisa ter esse reconhecimento. Se você não tem o reconhecimento, você vai continuar naquele lugar de arrogância, de soberba por muito tempo. E o Senhor quer nos levar para esse lugar de ensinamento. Tenha um coração ensinável. Não seja uma pessoa que não saiba receber a correção, que não saiba receber a repreensão de Deus. Você não é perfeita. Você pode estar lutando contra o pecado, lutando para ser uma pessoa melhor, mas uma coisa que nós não somos é perfeito. A perfeição vem de Deus.
e nós precisamos aprender a vivenciar a palavra, e a palavra fala sobre isso. Bom dia, Gustavo, tem uma quarta-feira abençoada. Olhar pra gente, Rosângela, olhar pro nosso umbigo, né? Olhar e fazer análises, mas não é uma análise que vai te fazer mal, que vai te fazer, meu Deus, começou mal, começou ruim, começou imperfeita. Uma análise que vai fazer você caminhar para melhorar, né? Então, eu quero desafiá-los nessa manhã de quarta-feira a fechar os olhos de vocês e a perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que precisa ser mudado dentro de mim? Às vezes a gente fala tanto, quando a gente fala da Bíblia, de justo e injusto, a gente olha muito para o outro, né? E a gente, por tantas vezes, pode não estar olhando para a gente, cometendo a grande injustiça de ser injusto com alguém, né? E às vezes quem precisa mudar pode ser você. Quem está aqui ouvindo a palavra, quem está sendo ministrado, somos nós, né? Então talvez o Senhor tenha algo para falar com a gente. E para muitas pessoas, eu tenho certeza que não é fácil, né, voltar atrás e falar: caramba, eu errei, eu preciso mudar isso, eu preciso pedir perdão para fulano, eu preciso ser mais assim. Mas o Senhor nos conduz com toda a graça dele para esse lugar. Então eu peço para que vocês fechem os olhos de vocês nessa manhã e pergunte ao Espírito Santo, porque ele fala com você, né? No seu testemunho interior, no sentimento que vem dentro de você. Espírito Santo, existe algo que precisa ser transformado dentro de mim? Existe algo que precisa ser mudado? Eu não quero ser injusta com as pessoas que me cercam. Fala comigo, Espírito Santo, e eu vou dar alguns segundos para que ele fale com você. E eu tenho certeza que ele vai falar e vai trazer na sua mente algo que precisa ser mudado na sua vida, no seu coração, no seu comportamento. Senhor, eu sei que Tu és um Deus que fala. Nós estamos num relacionamento de mão dupla. Nós falamos, o Senhor também fala, e nós somos gratas ao Senhor por isso. Nós pedimos, Espírito Santo, que aqueles que não tiveram discernimento, a compreensão do que precisa ser mudado na sua vida, na sua maneira de agir, que o Senhor fale. Eu declaro agora ouvidos espirituais abertos para que a gente consiga compreender e entender a Tua voz. Nos ensine, Senhor. Nos ensina porque nós precisamos e queremos ser guiados pela Tua voz. Não queremos cometer injustiça com as pessoas que nos cercam. E queremos ter uma autoanálise, papai, que seja uma autoanálise que venha do Teu coração. Por isso eu repreendo agora todo coração altivo, soberbo, todo coração, papai, cheio de si, que se considera irrepreensível, que se considera perfeito. Nós não somos, Senhor. Nos leve para esse lugar de humildade, Jesus. E arranca do nosso peito toda soberba, toda arrogância. Nós confiamos, Senhor, no Teu julgamento, no julgamento que o Senhor fará um dia a nosso respeito e a respeito das pessoas que nos cercam. Venha, Senhor, cumprir o Teu juízo sobre essa terra e estabelecer o Teu reino nessa terra. Nós aguardamos, ansiosos, pela chegada do nosso Rei, pelo cumprimento integral da Tua palavra. Nós clamamos, Espírito Santo, venha com a Tua justiça sobre nós, venha com a Tua justiça sobre o Teu povo, sobre aqueles que têm sido vítima de injustiça. Papai, no nome de Jesus, nós cremos na Tua justiça. Estabeleça a Tua justiça, papai. Venha com a Tua justiça, Senhor, no nome de Jesus, papai. No nome de Jesus. E nos conduza, Senhor, a abençoar a vida de alguém com essa palavra de hoje também, papai. Nos conduza, Senhor, a sermos multiplicadores daquilo que o Senhor tem ministrado antes de tudo dentro do nosso coração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus por essa palavra. Foi uma palavra um pouquinho mais curta, né? É um capítulo um pouquinho menor, mas que você possa reproduzir. Seja uma pessoa que reproduza a palavra de Deus, né? Foi bom para você? Compartilhe com alguém também, que seja bom para alguma outra pessoa que você conhece, né? E não é você mandar recado, tô mandando recado para fulano. Não, compartilhe com alguém, porque pode abençoar a vida de alguém. Não só por palavras, né? Com as suas
palavras, mas se você quiser, compartilhe o vídeo também, mas tenha oportunidades. Pense que no seu dia você tem a oportunidade de ser um reprodutor. Você pode reproduzir. Então, olha, você pode dar uma conversa e falar, hoje eu aprendi sobre isso. Às vezes aquilo que Deus está te ensinando e ministrando no seu coração, pode ministrar na vida de alguém também, tá bom? Deus abençoe a quarta-feira de vocês. Tenha uma quarta-feira cheia da presença do Senhor. E amanhã estamos aqui de volta. Estamos na metade da nossa caminhada. Hoje foi exatamente a metade da nossa caminhada. Temos mais 75 salmos. Quanta mais coisa Deus vai nos ensinar, né? Tenho certeza que muito mais. Espero contar com vocês aí nessa caminhada. Deus abençoe vocês e tenha uma quarta-feira cheia da presença do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém.